Irei conversar com você das principais regras de derivação. Você tem que saber, aqui o objetivo dessa aula é saber derivada do básico. Então eu vou te contar aqui primeiramente a derivada da potência. O que é potência, Moura? Quando tiver x elevado à quinta, você tem que saber a derivada, saber como derivar, derivada de x elevado a 7. Então esse é o nosso objetivo. Como é que eu faço a derivada de uma potência? Eu vou chamar de regra do tombo. Como assim? Quando você tiver x à terceira, x à quarta e quiser obter a derivada, se você não sabe, aqui eu tenho uma função y. A derivada eu posso simbolizar por y', e quando tiver uma potência x elevado a n, esse meu expoente ele vai para frente, é como se ele caísse, né? Ele vai para frente e diminui uma unidade. Vou colocar assim, ó. Então, o expoente vai para frente e diminui uma unidade. Portanto, aqui eu tenho a primeira derivada, y', que vai ser 3x elevado à segunda. Então, aqui está a nossa primeira derivada. Ei, Moura, só isso? Sim. Quando eu tiver uma potência x elevado a um número, o expoente vai para frente e diminui uma unidade. Agora, você tem que saber outras propriedades, outras regras de derivada. Derivada da constante. O que é constante? Um número fixo, que não tem x ao lado. 5 menos 2. O π. Quem é a derivada constante? Sempre zero. Não esqueça. Essa segunda propriedade aqui, derivada da constante. Pega a visão aí, pequeno gafanhoto. Derivada constante, zerote, vale zero. Agora, quando você tiver um número, colocar um exemplo aqui, vou inventar um exemplo. Se eu tenho um número aqui, vezes uma função 2x, aqui ó, 2x ao cubo, eu quero achar a derivada, qual é o procedimento? O procedimento é, esse número sai e você deriva somente x ao cubo. É essa a propriedade número 3. E se cai o número, você tira o número e deriva só a função. E Murai, quando eu tenho várias parcelas somando e quiser obter a derivada dessa soma ou dessa diferença, o que é que eu faço? Você vai derivar de modo individual. E uma outra propriedade muito importante é a derivada de e elevado a x da função aqui, essa função exponencial. Só que essa é a mais fácil. A derivada de e elevado a x é ela mesma. Nunca muda. E elevado a x é sempre e elevado a x. Agora que você conhece essas 5 propriedades, eu posso fazer aqui o segundo exemplo. Quem é a derivada aqui? Não esqueça, uma função eu posso chamar de y, posso chamar de fx, é a mesma coisa. Então, quem vai ser a minha derivada aqui? Você coloca f', vai ser quem? Aí você vai derivar a primeira parcela, o expoente vai para frente, diminui uma unidade. Pegou a visão? Derivada de 2x à quarta. O 2 você repete e só deriva x à quarta. Quem é derivar x à quarta? 4 vai para frente, diminui uma unidade. E quem é a derivada de menos 5? Mura, é uma constante, não tem x, então a derivada constante vale zero. Agora você vai passar limpo. Posso logo te contar uma outra observação. Eu posso simbolizar a derivada assim, ó. F, colocar um zinho aqui para simbolizar que é a primeira derivada. Show de bola? Então, aqui eu tenho uma linha, ou então, entre parênteses, o número 1, primeira derivada, derivada de ordem 1. Então, você vai ter 5x à quarta, mais, aqui 2 vezes 4 vai dar 8, x ao cubo, e aí você mandou bem, já sabe obter aqui a primeira derivada. O que é necessário? Saber essas propriedades. Como é que eu derivo esse tipo de função? A constante, a potência, e elevado a x, faz parte, né, agora da sua literatura conhecer isso. E alguém pergunta, e essa próxima questão? Eu tenho uma função f, eu quero obter a derivada. Não importa se tem 4 parcelas, você vai derivar como se fosse questões individuais. Você vai derivar um por um. Acompanhe bem aqui o comentário. A minha primeira derivada, f',
será quem? Vou derivar x à sexta, 6 vai para frente, diminui uma unidade, esse 5 permanece, é uma multiplicação. Eu sempre brinco com os alunos, teorema de Namarra. Tira o 5 na marra e derive apenas x à segunda. 2 vai para frente, diminui uma unidade. Muita gente erra nesse 10x. Quem é a derivada de 10x? Anote aí, é apenas 10. Mura, eu não entendi, eu não peguei a visão, por que é apenas o 10? Olha só, quando você tiver 10x aqui e quiser obter a nossa derivada, o 10 vai sair e não esqueça que o expoente do x é o número 1. Então, esse 1 vai para frente, diminui uma unidade. 1 menos 1 é 0. Só que você sabe, pelo poder da fé que você tem, que x elevado a 0 é 1. Então, esse cara aqui vale o número 1. E aí, se vale 1, você vai ter 10 vezes 1 vezes 1, que vai ser 10. Em verdade, eu vos digo, toda vez que aparecer 5x, 2x, é um número da frente. Né? 5x é 5, 2x é 2, tá pegando a ideia? Então, menos 10x é menos 10. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Show de bola? Aqui você pode multiplicar. Uma outra observação. O seu professor pode perguntar dessa maneira aqui na sua prova. dy por dx. Isso é uma outra anotação para a derivada. Derivada de y em relação a x. Mesmo esquema. Aqui você tem 6x elevado à segunda. 5 vezes 2, 10x, menos 10. E aqui mais e elevado a x. Ficou 10, que 5 vezes 2. E dessa maneira, você se deu bem aqui na questão. Você sabe aí obter. Observe, apesar que são um exercícios simples, eu sempre vou te contando uma informação nova. Né? O símbolo da derivada pode ser um f', um f1, pode ser dy por dx. Quando aparecer derivada de 4x, você já sabe o que é o 4. Show de bola? Faz o seguinte, anota que eu estou voltando. Agora que você já sabe essas 5 propriedades aqui de derivada, é importante aumentar o seu conhecimento. Você tem que saber agora quem é a derivada de seno. Vai aparecer muito. Anote aí. Derivada do seno é sempre cosseno. Mura, e se eu tiver cosseno? Derivada de cosseno menos seno. E um detalhe importante, quando aparecer o log natural, que vai aparecer bastante, log natural de x, a nossa primeira derivada é 1 sobre x. Resumindo, nós temos agora 8 relações aqui, 8 regras para calcular a derivada. Vou repetir. Derivada da potência, expoente vai para frente, diminui uma unidade. Derivada constante é 0. Tem um número vezes a função. Você tira um número, só deriva a função. Derivada da soma ou diferença, derive individual. Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Esse nunca muda. Derivada de seno é cosseno. De cosseno, menos seno. E de log natural é 1 sobre x. Show de bola? Agora que a gente aumentou o conhecimento, vamos fazer mais 2 exemplos. Eu quero obter aqui a derivada dessa função. Então, eu vou chegar aqui, ó, nossa primeira derivada, f' será, derive x ao quadrado, 2 vai para frente, diminui uma unidade. Quem é a derivada de 5e elevado a x? Esse 5 sai, só derive e elevado a x. Eu estou usando bem aqui a propriedade número 3. Se tem um número, você retira, só deriva a função. Show de bola? Então, é isso que eu vou fazer. Eu posso até indicar, antes, não quero fazer, vamos deixar didático. Vou derivar o primeiro, vou derivar o segundo, só para você não se perder no que eu estou fazendo. Vou derivar o terceiro e vou derivar a quarta parcela. Eu não derivei, eu tinha até derivado, eu voltei atrás. Deixei indicado. Agora sim eu vou derivar. Ajuda aí o Mura. Nossa primeira derivada será x ao quadrado, 2 vai para frente, diminui uma unidade. Esse 5 sai,
Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Esse menos você repete. Quem é a derivada de seno? Ah, está aqui, derivada de seno é cosseno. Aí você coloca bem aqui o cosseno. E a derivada da raiz, qual é de 2? Ei, isso aqui é uma constante. Não tem x, não é função. Então, a derivada aqui dessa constante é zerote. Então, bem aqui é zero, não precisa nem colocar. E dessa maneira, você sambou aqui, você obteve a nossa primeira derivada. Será que você entendeu? Vamos fazer, então, essa próxima bem aqui. Aqui eu tenho y', que é a primeira derivada. Eu vou derivar um por um. Vai ficar assim. Deriva a primeira, deriva a segunda função. Não estou derivando, só estou escrevendo. Derive aqui a próxima, cosseno, e derive aqui 2 log natural de x. Show de bola? Ajude aí o Mura. A nossa primeira derivada será x ao cubo. 3 vai para frente, diminui uma unidade. Esse 8 você tira ele, teorema de Namarra, tira o 8 Namarra e só derive e elevado a x, que é e elevado a x. Derivada de cosseno, cuidado aqui, as pessoas bugam aqui no jogo de sinal. Derivada de cosseno é menos seno, só que tem um menos aqui fora. Menos versus menos será mais. Aí você coloca aqui seno x. E aqui o 2, esse 2, professor, tire o 2, vai ficar assim, você retira o 2 e só derive o log natural, que a derivada de log natural é 1 sobre x. Você pode até escrever assim, ó, 2 vezes 1 é 2 e o x fica embaixo. Então, você pode escrever da seguinte maneira, 2 dividido por x, não vai se perder, estava assim, ó, 2 vezes 1 sobre x. Aí 2 vezes 1 é 2, então fica dessa maneira. E aí você obteve a sua primeira derivada. Show de bola? Não esqueça dessas propriedades. Alguém pergunta assim, mas Mura, tem alguma aplicação? Para que serve saber derivar? Faz o seguinte, anota que eu estou voltando. Você poderia me perguntar agora e dizer assim, mas Mura, eu já sei regra de derivação, mas não sei para que serve a derivada. Ah, então você não pode sair daqui sem saber pelo menos uma aplicação de derivada. Uma primeira ideia fundamental de derivada é você saber o seguinte. Eu tenho, por exemplo, aqui uma curva, uma função. Essa função, por exemplo, eu vou ter um ponto aqui. Quando eu falo ponto, é um casal. Eu vou ter um valor do x e vou ter um valor do y. Nesse exercício, o x é 1. Vou colocar logo aqui. E ele pede assim na questão, encontre a inclinação da reta tangente à curva. O que é isso, professor? É porque a gente aprende no primeiro contato com derivada por definição, que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente. Eu estou te dizendo que a minha derivada é a inclinação da reta. Quando ele pergunta no exercício aqui para a voz MC, qual a inclinação da reta tangente a essa curva? Eu estou perguntando, obtenha a derivada dessa função nesse ponto x igual a 1. Mura, não peguei a visão. Preste atenção. Você vai chegar aqui, você tem uma reta tangenciando, uma reta raspando bem aqui. Deixa eu deixar ela tangenciando, está aqui. Essa minha reta, ela vai ter um coeficiente angular, que é a minha inclinação. E essa minha inclinação, sabe quem é, pequeno gafanhoto? É a derivada. O que eu estou te dizendo, que para você gabaritar essa questão na sua prova, basta você fazer assim. A função é y, 5 mais x à segunda, menos 2x ao cubo. Eu vou calcular a nossa primeira derivada. Y', quem é a primeira derivada? Ah, que é uma soma, professor. Como é que eu faço mesmo para derivar? Vou derivar de modo individual. Vou derivar a primeira parcela. Ah, não precisa. Derivada da constante, 0. Então, aqui, ó, 0. Vou até escrever aqui, ó, 0. Derivada de x à segunda. 2 vai para frente, diminui uma unidade. Essa derivada de 2x ao cubo.
o 2 sai, tira na marra e derive x ao cubo. 3 vai para frente, diminui uma unidade. Um outro detalhe importante que você tem que saber é que eu posso simbolizar a derivada dessa maneira, ou então eu posso colocar assim, ó. Posso colocar um f', mesma coisa, derivada, porque o y é a função fx, e y é fx, basicamente por isso. Show de bola? Então aqui a minha primeira derivada, só passando a limpo, 2x a segunda, 2 vezes 3 dá 6, x elevado aqui, opa, o inimigo querendo agir, você nem me contou. Aqui não é 2, né? Esse 2 foi para frente, diminuiu uma unidade, ficou apenas o número 1. Então, esse cara foi embora, efeito especial. Olha aí, rapidola a gente percebeu, com certeza você já estava desesperado da onde veio esse número 2 aí. Agora que eu já tenho a minha primeira derivada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o valor do x, porque a derivada é pontual. Aqui você não tem a derivada em x igual a 1, você tem a função primeira derivada. Agora, se eu quero a inclinação da minha reta, eu vou pegar, no lugar do x, vou colocar o número 1 que ele me forneceu. A derivada, quando o meu x é 1. Aí você substitui no lugar do x, 2 vezes 1, 6 vezes 1 a segunda. Agora é só fazer as contas. Aqui vai ficar 2 times 1, olha, ó, 2, né? Não vou nem falar 6 para ficar bonito, né? 1 a segunda é 1, vezes 6 é 6. Importante que eu achei a minha primeira derivada no x igual a 1, que é a inclinação da minha reta tangente à curva quando x é igual a 1, esse valor é menos 4. Show de bola? Então, aqui você aprendeu uma primeira aplicação. Seu prof pode perguntar, encontre a inclinação da reta tangente à curva quando x vale tanto. Você acha a derivada e substitui, porque agora você sabe qual é o significado, né, da minha derivada geometricamente. Inclinação da reta tangente a uma curva em determinado ponto. Gostou? Comente aí. Até a próxima. Você está gostando dessa videoaula? Então não esqueça, compartilhe, divulgue, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos continuar a nossa videoaula.